chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho gravado esses vídeos. Na verdade, quando eu falo gravar, eu sento aqui e eu vejo todos vocês do outro lado aí acompanhando as nossas programações. Eu me sinto feliz de poder saber que os vídeos têm chamado a atenção de alguma forma, tem sido importante para você. E aliás, verifica se você está inscrito no nosso canal, porque sempre que o vídeo entrar no ar, você vai ser notificado. Só que aí você tem que se inscrever no canal e ativar aquele sininho ali da notificação. E aí o YouTube pede para você comentar no vídeo. Não tem lá comentários? Aí você clica comentários ou gostei também, né, que a gente chama de dar um like no vídeo, né? Você já ouviu muito essa expressão, dá um like no vídeo aí. Como o YouTube é o canal que trabalha com vídeos, então nós decidimos fazer do YouTube a nossa televisão, fazer do YouTube o nosso ponto de contato. Por isso eu venho aqui não apenas para sentar e gravar simplesmente um vídeo, mas eu venho aqui para nós fazermos uma reunião na sua casa. Quando essa reunião terminar, você que está me acompanhando, você vai se sentir fortalecido em Deus. Você vai se sentir agraciado pelo Senhor. Você vai se sentir que Deus esteve te visitando, que o Espírito Santo esteve aí com você, tá bom? É claro que algumas campanhas que nós fazemos nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, às vezes se torna um pouco difícil de eu mandar o material até você. Por exemplo, quarta-feira nós entregamos uma rosa para cada pessoa que vem no culto, mas aí não tem como mandar uma rosa até você. Sexta-feira nós fazemos a oração passando sobre o Vale das Promessas e não tem como eu mandar o sal até você. Gostaria muito de poder fazer isso, mas de repente na hora da oração você pode pegar o sal, né? Nós oraremos no sal. Você pode pegar também uma rosa aí, né? Quem sabe toda quarta-feira você deixa essa rosa aí representando a bênção que você recebeu pela família. Esse é o trabalho que nós temos feito. Então, terminado esse nosso espaço aqui, quero que você se sinta dizendo, puxa vida, graças a Deus eu recebi uma bênção especial, uma unção especial, até porque durante a semana eu tenho muitas pessoas que não estão podendo ir à igreja, e eu tenho muitas pessoas que também, elas são membros da IDC, da Igreja Identidade de Cristo, mas como não tem igreja na sua cidade, então você assiste pela rede social. E por mais que você me acompanhe na rede social, no Facebook, no Instagram, você me acompanha e lá eu posto o dia a dia, fazendo um trabalho, uma visita e tal, mas eu quero que você saiba que no YouTube é o nosso canal central das mensagens, tá bom? Aí eu quero ouvir uma mensagem do pastor Zé Maria hoje, então você sabe, vou entrar no canal da igreja no YouTube e vou assistir uma mensagem especial do pastor José Maria. E sempre que possível, você gostando da mensagem, compartilhe com alguém da sua casa, da sua família. Eu vou começar uma série nessas próximas quartas-feiras. Eu vou estar falando sobre Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vou estar falando sobre Davi e vou estar falando sobre Golias. Mas eu quero primeiro falar de Davi. Então nós vamos estar como base o nosso capítulo 17 de Samuel, mas eu sugiro que você deixe sempre aberto o capítulo 16, porque nós vamos começar
entendendo um pouco a história de Davi. Falando de família, então nós vamos entender a história de Davi. Davi, quando recebe em sua casa a visita do profeta Samuel, quando Deus rejeita Saul e disse a Samuel: vá à casa de Jessé, porque de lá da casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Só que Samuel vai à casa de Jessé, o Jessé reúne os filhos todos, mas o Davi, por alguma razão que nós não sabemos, estava cuidando das ovelhas e não foi chamado para aquele momento ali de cerimônia. Está no capítulo de número 16. Por isso, já vamos sem demora pegar a nossa Bíblia para nós começarmos a estudar sobre família. Davi tinha tudo para ser um menino rejeitado, desprezado, se sentindo inferior aos demais. Davi tinha tudo para ser uma pessoa sem futuro, porque ele era rejeitado pelos irmãos. E naquele tempo, não sei se você assiste ou tem assistido ou já assistiu alguma dos documentários ou talvez a novela falando sobre os patriarcas. Não sei se você está assistindo aí essa novela que está passando agora na TV sobre Gênesis. E você vê como eles valorizavam muito assim: eu sou o herdeiro, eu sou o primogênito, eu sou. Lembra que Esaú ficou muito bravo porque Jacó levou a bênção. Ele ficou com ódio, muito tempo com ódio. Caim com ódio. Então eles tinham muito isso, tipo, eu sou o herdeiro. E aí nós vamos perceber que na vida de Davi, depois que Davi foi ungido, Davi passou por várias dificuldades familiares. Vamos ler. Eu não vou ler talvez todo o capítulo 16, eu vou pegar alguns versículos só para a gente entender aqui. Olha só, capítulo 16 de 1 Samuel. Por gentileza, me acompanhe. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Tá? Então, olha só. Saul foi o primeiro rei. Só que nós já sabemos que Saul, ele acabou rejeitando foi rejeitado por Deus. Não obedeceu, não cumpriu o que Deus mandou e rasgou a orla do manto de Samuel. Rasgou a orla do manto de Samuel. E naquele dia Samuel disse a ele: hoje de ti o reino de Israel. Samuel disse assim para ele: então disse o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Quer dizer, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Quando Saul rasga a orla do manto de Samuel, Samuel disse: hoje o Senhor rasgou de ti, Saul, o reino não é mais seu. Deus já escolheu outra pessoa que vai reinar no seu lugar. Por isso Deus disse a Samuel: pega o chifre de azeite, vai na casa de Jessé, que de lá da casa de Jessé eu tenho me provido de um rei, alguém que vai substituir a Saul. Samuel pergunta: mas Senhor, como é que eu vou chegar na casa de Jessé? Eu serei atacado, porque eles vão dizer: como que você veio? Quando Saul souber que eu fui na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé, Saul vai me matar. E aí Deus disse a Samuel: vai, Samuel, convidará Jessé para um sacrifício. Vai lá, faz um sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer. Só obedece, vai lá na casa de Jessé. Então Samuel foi até a casa de Jessé, está no versículo de número 4.
Fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, temendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Ele disse: sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. E sucedeu, verso 7, e sucedeu que entrando eles, olha só, então foi, vou ler o verso 5, e de paz, vim sacrificar, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então aqui Samuel está preparado para fazer um sacrifício na casa de Jessé. Santificou ele e os seus filhos, Jessé reúne os seus filhos, santificou ele e os seus filhos, e diz aqui, e os convidou para o sacrifício. Está tudo preparado. O que a gente não entende, por que Davi não estava presente? Porque passa o primeiro diante dos olhos de Samuel, Eliabe, e Samuel disse: eis certamente ungido do Senhor. E Deus disse: não, não é esse. O Senhor disse no verso 7, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então, não é esse aí. Veio, passou Abinadab. O Senhor disse, também não é Abinadab, Samuel. E assim, diz o versículo de número 8, nem a esse escolheu o Senhor. Verso 9, então Jessé fez passar Samar. Porém, o Senhor disse, nem tampouco escolheu este o Senhor. Verso 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Agora, por que a grande pergunta que se Samuel disse a Jessé, eu vim sacrificar e eu quero que você reúne os seus filhos, porque dentre eles Deus vai escolher um, por que Jessé reuniu apenas os 7 e não trouxe Davi? Seria porque talvez ele não considerasse Davi filho? Ou seria porque talvez Davi fosse o menor aos olhos do seu pai? Talvez Davi fosse o desprezado aos olhos dos seus irmãos? Algumas pessoas dizem que talvez pelo fato de Davi ter sido filho de uma outra mãe, não da mãe dos 7 filhos, sim de uma outra pessoa. Por que Davi não veio? Por que Davi não foi chamado? Você sabe que esse é um grande problema nosso, porque muitas vezes Deus não pode operar nas nossas vidas porque nós estamos vendo como o homem vê. Nós estamos agindo como o homem age, nós estamos falando o que o homem fala. Então, Samuel disse, Jessé, nenhum dos 7 que você trouxe, Deus escolheu. E aí, versículo 11, do capítulo 16, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Manda ele vir aqui. Nós queremos saber. Eu vim para santificar, consagrar um dos teus filhos. Por que Davi não foi trazido para o sacrifício? Agora você percebe que ali nós já temos um problema familiar. Porque o primeiro não foi escolhido, o segundo não foi escolhido, Eliabe não foi escolhido, Abinadab não foi escolhido, Samar não foi escolhido. Então essa gente começaram a ficar com inveja, porque as pessoas que muitas vezes não têm a capacidade de fazer algo diferente, de crescer, de avançar, elas começam a ter inveja daqueles que têm. Então imagina, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, verso 12, era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Boa aparência aqui não é que Davi era bonito, não é que Davi era um galã de novela, não. Essa boa aparência de Davi, gente, sabe aquela pessoa agradável? Davi era ruivo, ele era, segundo a história, ele era magrinho, sabe? Cabelinho ruivo. Mas Davi tinha uma coisa que agradava a todo mundo. A presença de Davi
agradava onde quer que ele chegava, porque Deus era com ele, porque ele tinha prazer em fazer as coisas para Deus. Ele tinha prazer de cuidar das ovelhas, ele tinha prazer de obedecer o pai, ele tinha prazer de servir ao Senhor. Eu pergunto, você tem prazer em servir a Deus? Você tem prazer em caminhar com Deus? Você tem prazer de estar com Deus no seu dia a dia? Você tem tido prazer de viver com Deus, de viver para Deus? Ou você às vezes fica em casa pensando, mas eu não estou podendo ir na igreja, eu não estou sentindo forças para ir na igreja, meu Deus, eu acho que eu me desviei. Não, que desviado, meu amigo. Você tem que ter prazer de servir a Deus aí. Davi não estava na igreja, mas em casa, no campo, cuidando das ovelhas. Ele tinha prazer de servir a Deus. E ele servia a Deus, sabe fazendo o quê? Ele servia a Deus cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas, protegendo as ovelhas. Ele estava então servindo a Deus. E aí, então, Davi entrou. E quando Davi entrou, disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Levanta, Samuel, e unge, porque é esse aí. Mas para pensar, não era o menor? Não era o mais simples? Não era o mais franzino? Não era ele que apenas cuidava das ovelhas, que não tinha preparação de guerra, que não era uma pessoa que sabia guerrear contra os inimigos, humanamente falando? Sim, só que Davi tinha uma coisa que os outros não tinham. Davi tinha comunhão com Deus. O nosso objetivo aqui, nesse nosso momento, é ajudar você a ter comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. E assim, a palavra diz que Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Samuel chamou Davi, vem para frente. Davi veio, Samuel derrama o vaso de azeite sobre Davi no meio de seus irmãos. E disse mais aqui: e daquele dia em diante, olha que forte, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que coisa forte! Daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ou seja, comeram ali e Samuel volta para Ramá e Davi volta a pastorear a ovelha. Só que agora ele tem uma unção específica. O Espírito de Deus agora estava sobre ele. Eu quero orar por você aonde você estiver. Não importa se você não tem podido ir na igreja, talvez nem domingo você não está frequentando. Por isso que eu vim aqui para ser o seu pastor, para ser alguém que vai ser usado por Deus para te trazer a comunhão, para te trazer alegria, para te trazer paz, para te trazer vida. Eu estou aqui para orar pela sua família e dizer a você que você é amado por Deus. Talvez você é rejeitado pelas pessoas, talvez você foi discriminado pelas pessoas, mas você não é discriminado e muito menos rejeitado por Deus. O nosso Deus, que se assenta no trono, está bem perto de você e querendo muito que você entenda que não é pelo olho do homem, não é pela força do braço, não é pela percepção das pessoas, é pela escolha do Espírito Santo. E você foi escolhido para ser o representante de Deus, para orar pela sua casa, para orar pela sua família, para abençoar o seu lar. Eu quero fazer isso com você, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida nesse momento. Se você tem um copo com água, eu gostaria que você pegasse o seu copo com água e nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus de Nazaré. É um momento, minha amiga, de fortalecimento sobre a palavra. Na próxima quarta-feira, eu continuo falando sobre 1 Samuel 16, e aí nós vamos entrar
no capítulo 17, tá bom? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, sobre a tua palavra, assim como o Espírito do Senhor se apossou de Davi a partir daquele momento, nós queremos também, meu Pai, que o Espírito do Senhor venha se apossar desta pessoa que está orando conosco agora, aonde quer que ela estiver, ela está pedindo, ela está suplicando, ela está dizendo: Deus, eu também quero a tua presença na minha vida, assim como Davi foi ungido, meu Pai, por meio de Samuel, nós somos também ungidos, só que hoje nós somos ungidos pelo Senhor. É o Senhor que nos unge, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dá vitória. Por isso nós queremos agora pedir ao Senhor as bênçãos, pedir ao Senhor a vitória de Deus sobre nós. Pai, estenda, Senhor, as tuas mãos. Meu Deus, estenda o teu poder e venha trazer vida, venha trazer paz, venha trazer alegria para todas as pessoas que estão orando conosco agora. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso e Rei nosso, obrigado em nome do Senhor Jesus. Fortalece esta minha amiga, este meu amigo, e traga paz para esta família. Assim como Davi passou a partir daquele momento a ter o Espírito Santo sobre ele, que o mesmo Espírito Santo também, meu Pai, esteja com todos que estão orando comigo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, amém e graças a Deus. Graças a Deus. E você pode agora beber do copo com água, receba essa paz. Graças a Deus. Eu termino aqui nosso culto de hoje, tá bom? Mas, olha, marca aí na sua Bíblia, marca a data de hoje, tá? 6/10, tá bom? E 2021, marca que na próxima quarta-feira eu vou dar continuidade a partir do versículo 16. Nós vamos ver o que aconteceu com Saul quando o Espírito de Deus saiu dele. Aí eu volto na semana que vem com mais uma mensagem, tá bom? Lembrando que sexta-feira teremos uma mensagem nova. Sexta-feira eu falo de prosperidade, libertação e sucesso. Deus te abençoe. Até lá, que o Senhor seja a força da tua vida. Deus te abençoe. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.